Seja muito bem-vindo ao meu canal, né? E eu espero que Deus possa falar ao seu coração através dessa breve reflexão. Queria falar com você sobre Lamentações 3:21, que diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é muito louco quando a gente fala sobre esse versículo, porque foi uma chave que virou na mente de Jeremias. Jeremias, ele começa o capítulo 3 falando sobre a ira de Deus, sobre aquilo que ele estava sentindo em seu coração. É como se fosse um desabafo, né? Aquilo que é descrito aqui no livro. Eu vou dar um exemplo para você. Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. E o capítulo todo, né, todos os versículos até chegar no 21, ele vem com esse desabafo, né? Um desabafo em relação ao que ele estava sentindo. Porque qual que era o contexto que o profeta estava inserido? Ele era alguém que Deus usou para alertar o povo sobre uma consequência de viver uma vida longe da presença dele. Sobre o cativeiro babilônico, a consequência que viria se o povo não se arrependesse. Só que é muito louco pensar, imagine você, na sua cidade, no seu contexto. Deus ele fala para você, olha, pregue a palavra, o povo precisa se arrepender, porque se eles não se arrependerem, uma consequência vai vir. 70 anos de escravidão. E é muito interessante que o profeta ele começa descrevendo já aqui nesse capítulo a consequência disso tudo. Em algumas bíblias, inclusive o subtítulo que tem é Castigo, Arrependimento e Esperança. E talvez a vida que você tem vivido até aqui, talvez seja uma vida sofrida, de dores, de tristeza, ou talvez você está nessa situação. Talvez você abriu esse vídeo, essa mensagem, essa breve reflexão, buscando uma palavra que pudesse aquecer o seu coração, te dar esperança, te dar alegria. E o profeta ele passou por algo parecido. Mas depois que ele desabafa, uma chave vira na mente dele. E ele diz: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que você tem trazido na sua memória? Talvez você não tenha alimentado a sua mente com aquilo que pode te dar esperança. A base, né, a maior promessa da vida cristã é a salvação. Ainda que você esteja buscando uma bênção financeira, uma cura, uma porta aberta, algo que realmente seja novo na sua vida. Não tem problema você buscar essas coisas. Mas todas estas coisas que eu citei, elas passam. Todas essas coisas, elas passam. Mas a salvação é algo que vai durar eternamente. Tem um versículo na Bíblia que diz que nem ouvido ouviu, melhor dizendo, nem olhos viram, nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que muitas pessoas, elas associam esse versículo bíblico com coisas terrenas, coisas passageiras. Gosto de dizer coisas que a traça, que o tempo corrói. A maior promessa desse versículo é a salvação. Então, quando o profeta ele quer trazer a memória, é sobre isso que ele está falando. E o muito interessante é que enquanto eu estava refletindo sobre isso, teve um versículo que chamou muito a minha atenção além desse. Se você continuar lendo o texto, inclusive, eu recomendo você que está vendo esse vídeo, leia o capítulo todo devagar, anotando aquilo que chama a sua atenção,
que eu tenho certeza que Deus ele continuará falando ainda com você. Mas vamos lá. E ele fala no versículo 26, ó. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Enquanto eu estava refletindo sobre isso, falei, cara, como que pode ser bom, né? Igual o que pode ser bom suportar um jugo? O que o profeta quis dizer? O que essa passagem quer deixar para nós? Sabe por quê? E aqui é algo muito poderoso que se você guardar no seu coração, com toda certeza você vai viver o sobrenatural de Deus. O profeta, ele compartilha isso conosco. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Em outras palavras, bom é que nós enfrentemos dificuldades para aprendermos o quanto antes criar raízes em Deus. Onde as suas raízes estão plantadas. Talvez as suas raízes estejam plantadas ou foram plantadas, se assim eu posso dizer, cresceram dentro de um relacionamento. Talvez as suas raízes cresceram no dinheiro que você ganha, que você ganhava e que te dava uma qualidade de vida boa, num trabalho. Não sei. Mas se as suas raízes não cresceram, se as sementes que você lançou, que as sementes que estão no seu coração, não são sementes que cresceram em Deus, que projetam a salvação como o fim de tudo, como um alvo, como algo que nós queremos, infelizmente a sua vida será uma vida muito infeliz. Ainda que você consiga encontrar os amores que busca, ainda que você consiga alcançar o sucesso que você tanto deseja, se o seu coração estiver longe de Deus, não há nada que fará você feliz. E o profeta, mesmo presenciando, toda a sua cidade destruída, os seus amigos talvez sendo levados para ser escravo, vivenciando talvez uma situação de vulnerabilidade, impotência talvez, não sei, deve ter passado todo tipo de pensamento na mente do profeta. Inclusive é por isso que ele é considerado o profeta chorão, porque a própria Bíblia nos descreve o quanto ele chorava, mas dá pra entender, não é verdade? Às vezes nós passamos algumas lutas que nem são tão difíceis. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você está vendo esse vídeo e está tudo bem com a sua saúde. Talvez você está vendo esse vídeo e está tudo bem na sua conta bancária. Talvez você está vendo esse vídeo e você tem o que comer, você tem lugar para tomar banho, você tem uma casa. E está tudo bem aparentemente. É claro que todos temos problemas, lutas e dificuldades. Mas sempre tem alguém pior do que nós. E que os nossos olhos, assim como o profeta ele cita, possa estar olhando para aquilo que nos traz esperança. Jesus é a nossa maior esperança. Jesus deve ser a sua maior esperança. Porque se não for, infelizmente, você continuará a sua vida correndo atrás de coisas vazias. Por isso que o profeta descreve: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é que todos aprendam a confiar em Deus em todo o tempo. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se fortalecer nele. E eu creio que você viverá os melhores dias da sua vida. E se você quiser tirar alguma dúvida, conversar, pode me chamar lá no Instagram ou escrever aqui no comentário do YouTube, que assim que possível
eu estarei respondendo você. Deus abençoe e até mais.